Hallo, hallo, ihr Lieben, schönen Freitag. Nós vamos aprender alemão com gramática. E hoje a nossa aula é sobre o apóstrofo em alemão. A gente tem dois usos do apóstrofo em alemão. O primeiro deles é o seguinte, tá? Eu vou precisar primeiro explicar uma coisa antes de explicar um apóstrofo. Quando eu quero falar, por exemplo, em alemão, a mesa da Carla, a casa da Carla, vamos falar casa da Carla. Como é que eu faço? Eu vou usar o nome da pessoa que possui e vou colocar um S. Então vai ficar Carlas. E depois eu coloco a coisa que possui. Então, Carlas Auto é o carro da Carla. Carlas Haus é a casa da Carla. Carlas Tisch é a mesa da Carla. Muito importante aqui não tem apóstrofo, eu só coloco o S junto do nome da pessoa, tá? Diferente do inglês. Porque muitas vezes as pessoas já sabem o inglês, e no inglês você usa apóstrofo para isso. No alemão, não, tá? Então, Ludmilas Schule, né? A escola da Lud, né? Da Ludmila. Ludmilas Fernseher, o televisor da Ludmila, e assim sucessivamente. Aí, agora vem uma questão importante, tá? Quando o nome próprio terminar com som de S, quais letrinhas tem som de S em alemão? O próprio S, né? Os dois S's, claro. O SZ também tem som de S. Além disso, a gente tem o Z. O de Z tem som de S? Tem, porque o Z tem som de tss, tss, como se fosse um T e um S junto, né? Tss, tss. Então, se eu tenho esse som de T e S junto, tss, tss, o final é S, que é S, né? Tss. E o próprio TZ, que tem o mesmo som do Z, que é tss. E o CE, que, por exemplo, no caso de... É bem raro, mas a gente tem, sei lá, no caso de Maurice ou Beatrice, né? Nomes aí de origem francesa, tá? E também nomes terminados em X, né? Sei lá, como Rex. E o X tem som de X, X, como se fosse um KS, né? Então também tem som de S, percebeu? Então, quando o nome próprio terminar em S, dois S, SZ, Z, TZ, CE, o X, ou seja, todos aqueles que têm esse som de S no final, eu vou ter que colocar um apóstrofo. Por quê? Porque se eu colocasse outro S, como no caso do Carlas, do Ludmilas, né, seria um pouco estranho, né? Teria dois S's ali, né? Não. Então, quando o nome próprio terminar em uma dessas letras, eu vou colocar só o apóstrofo para fazer essa posse. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, o cachorro do Hans, Hans é o nome próprio, tá, gente? O cachorro do Hans é Hans Hund. Eu não acrescento um outro S, eu acrescento só o apóstrofo depois do Hans. Então, das ist Hans Hund, este é o cachorro do Hans. Ou posso dizer, das ist Fritz Haus. Fritz também é o nome, né? Fritz é o nome próprio, essa é a casa do Fritz, né? E o Fritz, como termina em Z, eu vou acrescentar o apóstrofo. Uma coisa muito importante dizer é que é muito comum em alemão, ao invés de eu usar essa expressão com o nome próprio e S, eu usar a preposição von, que significa de. Então, por exemplo, vamos começar lá dos exemplos que eu dei no início da aula. Se eu digo assim, Carlas Auto, o carro da Carla. Carlas Auto. Eu posso dizer também das Auto von Carla, o carro da Carla. Se eu quiser dizer Ludmilas Haus, a casa da Ludmila, eu posso também dizer das Haus von Lud, né? A casa da Ludmila. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Eu posso dizer naturalmente das ist Hans Hund, esse é o cachorro do Hans, mas eu posso dizer das ist der Hund von Hans, esse é o cachorro do Hans. Essa segunda opção é bem mais paralela com o que a gente tem em português, né? A mesma estrutura, com a preposição von, né, que significa de. Então, essas duas opções são possíveis. Ou, das ist Fritz Haus, essa é a casa do Fritz. Eu poderia dizer das ist das Haus von Fritz. Essa é a casa do Fritz, tá? Bom, mais uma opção, por exemplo. Aqui o nome de um lugar. Neustrelitz Wappen ist rot und gelb. Neustrelitz Wappen, né? Ou seja, Wappen é o brasão e Neustrelitz o lugar. Então, o brasão de Neustrelitz é vermelho e amarelo.
Eu poderia dizer das Wappen von Neustrelitz. Não só poderia, como é o mais normal, né? A gente ouvir mesmo entre os próprios alemães. Apesar da gente ter essa posse aí com S, no caso, da maioria dos casos, e com apóstrofo só, sem o S, né, gente? Só o apóstrofo. Quando eu ponho o apóstrofo, é só o apóstrofo. Apesar de eu ter essa opção, o mais comum mesmo é a gente usar somente essa estrutura com von, tá? Mais um exemplo só pra gente terminar. Ich kenne Maurice Schwester. Ich kenne, eu conheço. Maurice tem um apóstrofo, né? Então eu sei que é do Maurice. Mas é o quê? É Schwester, irmã. Então eu conheço a irmã do Maurice. Eu poderia dizer, como eu já tenho explicado para vocês, Ich kenne die Schwester von Maurice. Ich kenne, eu conheço die Schwester, a irmã von Maurice, do Maurício. Do Maurício, tá? Então essa daí é uma das opções de apóstrofo em alemão. E qual que é a segunda opção e última, né? Geralmente, quando a gente quer fazer abreviações, né? Quando a gente quer, por exemplo, juntar duas palavras, a gente faz isso muito em alemão, principalmente na língua oral, tá? Muito mais comum na língua oral. E na própria língua oral, muitas vezes a gente come letra na hora de falar. E quando a gente come essas letras na hora de falar, a gente coloca um apóstrofo para indicar que ali uma letra foi comida. Deixa eu explicar melhor, que vai ficar mais claro. Por exemplo, a gente tem a expressão Wie geht's dir, né, que significa como vai você. Não sei se você já aprendeu essa expressão, se sim, é ótimo. Se não, Wie geht's dir significa como vai você, né? Só que esse geht's, que vem com apóstrofo S, na verdade, é porque tem uma palavrinha ali que está juntada com o get, que é get is. A pergunta correta, né, completa, é Wie geht es dir? Então, mas os alemães não falam muito Wie geht es dir, tudo separado, porque na hora da fala ali, você corre pra falar e fala Wie geht's dir? Você junta o get com esse, fica geht's. E por isso a gente coloca o apóstrofo S. Então, o que isso está indicando? Duas palavras foram consolidadas em uma só, né? Aí eu coloco o apóstrofo S para indicar isso. Deixa eu dar um outro exemplo que é bem interessante. Ich schreibe dir eine Nachricht. Ich schreibe dir eine Nachricht, tá? Ich schreibe significa eu escrevo. Mas atenção que a conjugação dos verbos para ich, que sou eu, é com E no final. Então essa frase é ich schreibe. Ich schreibe. Eu escrevo. O que acontece aqui na língua oral, tá, gente? Na oralidade. Muitas vezes os alemães comem esse E da conjugação do ich. Então eles falam ich schreibe, ich trinke, em vez de falar ich trinke, tá? É muito comum os alemães fazerem isso. Na língua oral é aceito? É. Na língua escrita é aceito? Não. Mas o que acontece é que na língua escrita, às vezes, quando a gente quer indicar que aquilo ali tá como na fala oral, a gente coloca o apóstrofo. Quando que isso acontece, por exemplo? Vamos dizer em música, né? Quando a gente tem a letra da música, muitas vezes na música o artista, o cantor, não vai falar o E, né? E aí a pessoa que está escrevendo a música coloca aquele apóstrofo para indicar, olha, ele não falou, mas estaria aqui, né? O correto seria esse, tá? Então, ich schreibe dir, eu escrevo para você, eine Nachricht é uma mensagem. Deixa eu te dar mais um exemplo. Die Katze saß auf dem Tisch. Die Katze saß auf dem Tisch. Isso aqui é mais uma comida ali de letras, né? Die Katze é o gato. Saß é o passado verbo sitzen, né? Sitzen é estar sentado. Saß estava sentado. Então, o gato estava sentado. Auf é em cima de algo, com contato. E esse apóstrofo M é nada mais, nada menos do que o artigo dem. O artigo dem, tá? Que é o der no dative. Se você ainda não aprendeu esse artigo, não se preocupe. Só estou indicando aqui para você que é um artigo que vai significar o ou a, né? Nesse caso aqui, como a palavra é Tisch, mesa, vai ser a. Então, o gato estava em cima da mesa, sobre a mesa, né? Auf é em cima de, sobre a, tá? Então, percebe que esse dem, que é o artigo para a mesa, foi comido na frase com auf. Eu só faço do M, auf dem Tisch, tá? Então, isso é o quê? De novo, para indicar a oralidade, a fala. Essa contração não é possível e não é correta na língua escrita, ok? Só na língua oral. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu gostei demais. Esse é um assunto muito interessante e deu para aprender bastante, né? Então, das ist alles. Tschüss.
Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!